somos Giovanni e Rodrigo. Em 2022, deixamos nossa vida tradicional e saímos de Mauá, São Paulo, com nosso motorhome rumo a uma incrível expedição pelas Américas com destino ao Alasca. Já conhecemos lugares incríveis e temos muitos outros para conhecer. Se inscreva no canal e ative as notificações para nos acompanhar nessa jornada. Boa tarde, meus amigos! Boa tarde, povo! Estamos aqui em Antigua, Guatemala, uma das cidades mais turísticas, mais conhecidas aqui da Guatemala. Já mostramos um pouquinho para vocês aí e hoje vamos mostrar um pouco do centro. Vamos conhecer alguns pontos turísticos, mas antes nós vamos almoçar porque já está na hora do almoço. E vamos com nossos amigos, o Bustrada aqui. O Newton hoje está meio arrebentado, mas ele está amparado aqui pela Mara. Ele foi fazer lá a trilha do vulcão de Fuego, o Acatenango. Foi sofrido, Newton? Fiz, bicho. Não vou falar que não foi quem foi. É, imagina. Mas foi muito lindo, valeu super a pena. É isso aí. E a gente realmente está muito próximo dessas atrações vulcânicas. A cidade de Antigua está muito próximo a vários vulcões. Os principais deles aí é o vulcão Acatenango, o vulcão de Fogo e o famoso vulcão de água. O vulcão de água ele é visto aqui da cidade, é bem bonito, é realmente impactante o tamanho desse vulcão. E o vulcão de fogo é uma outra atração muito conhecida também aqui de Antigua, que você para chegar lá tem que fazer uma trilha bem intensa, um desnível bem alto. Eu não fiz, nem agi. A gente sentiu que não estava preparado nesse momento para fazer essa trilha. Já faz uns dias aí que eu tenho sentido um pouco a minha coluna. Tenho um problema aí, uma protusão discal e o meu nervo ciático estava já há um tempo doendo desde aquela última trilha que eu fiz do vulcão Santa Ana em El Salvador. Mas um dia a gente pode retornar para fazer. Isso é algo que sempre vai estar aí. Se a gente tiver a oportunidade, vai vir com certeza fazer essa trilha desafiadora aí. E também vieram os amigos Se Joga no Mundo, Marcelo e a Nádia. Hoje é aniversário do Marcelo. Muito bem. Viemos 40, aqui. 48 anos. É, parabéns aí. Mandem parabéns aí nos comentários pra ele. Viemos aqui num comedor comemorar o aniversário, né? Sim. E ele completou o aniversário lá em cima da montanha vendo o vulcão de fogo. Como que foi? Fantástico. Valeu a pena. Uma super experiência. Mas cansativo. Cansativo pra caramba. E as meninas vieram combinando de vestido, né? E os homens de chinelo, Os pés de chinelo. camiseta. Ai, meu Deus do céu. E concluímos lá o almoço, foi muito bom. A gente vai aproveitar agora, já descansamos um pouquinho, vamos lá conhecer as principais partes e pontos turísticos da cidade. Já uma dica, pessoal, aqui o pessoal não para o carro para atravessar. Então você vê que eles estão vindo, tá vindo devagar, você vai e atravessa na frente. É, Ó, tem que ser rapidinho. E já vamos aproveitar e mostrar uma característica aqui dessa cidade. É uma cidade colonial, histórica. Olhem só esse tipo de ruas
com pedrinhas assim. É uma característica aqui da cidade para preservar aí a sua história, né? Ela é patrimônio mundial da Unesco, né? Então ela preserva aí muito das suas origens como cidade, né? Como vila, e realmente bastante construções antigas, algumas ruínas coloniais e, gente, lotada. Olha a quantidade de gente na rua, muita gente, muito turismo. Realmente aqui é o principal ponto turístico da Guatemala. Gente, o Rô comentou das ruínas. Olha essa aqui que estamos passando. A cidade tem muitas ruínas. E Antígua, ela não era conhecida por esse nome, né? Ela tinha outro nome. Aí entre o ano de 1541 e 1776, quando ela era capital da Guatemala, ela se chamava Santiago de los Caballeros de Guatemala. Entre 1541 e 1776 ela foi a capital, só que aí depois de uma quantidade aí de terremotos que acabaram destruindo a cidade, os espanhóis resolveram passar então a capital a uma região próxima, que é a cidade da Guatemala, só apenas 25 quilômetros de distância de Antígua, e a cidade foi praticamente abandonada aí, e posteriormente que a cidade foi recuperada, e hoje é um símbolo do turismo aqui da Guatemala, uma das cidades principais aí turísticas, e ela é muito conhecida, além das suas ruas de paralelepípedo que trazem um charme adicional, todas essas construções coloniais preservadas, e estamos presenciando aqui algo realmente muito também conhecido em Antígua, que são essas festividades, essas procissões que ocorrem na Semana Santa, né? Então as procissões aqui são muito famosas, muito conhecidas, as ruas são fechadas e diversos turistas vêm prestigiar esses eventos. E daqui da cidade também de Antígua a gente tem uma vista realmente imponente desse vulcão, meus amigos. Realmente é fantástico essa vista. Esse aqui é o famoso vulcão de água. Comentei com vocês aí que a cidade está cercada aí por outros vulcões, mas esse aqui é muito visível da cidade. E uma curiosidade do porquê ele se chama vulcão de água, foi dado esse nome a ele em função de uma erupção que ele teve nos anos 1500, em que a sua erupção não foi propriamente fogo que ele expeliu, mas sim um tipo de lama piroclástica, praticamente barro saiu de dentro dele, veio escorrendo aí pelas encostas, atingindo aí rios da região e acabou inundando aqui a cidade, causando uma destruição muito grande, mortes até de autoridades aqui da cidade, e por essa razão foi dado ao nome de vulcão de água. E também próximo aqui tem o vulcão de fogo, que é o contrário dele, ele expele muito fogo, como eu comentei para vocês, e que os nossos amigos foram lá, o Newton e o Marcelo fizeram essa trilha até lá, para avistar bem próximo. O vulcão ele expele muito material, praticamente todos os dias é possível ver as explosões de lava e elas escorrem pela encosta do vulcão, uma visão realmente incrível, fantástica, e que a gente espera que um dia a gente vai poder fazer, assim que a gente estiver em condições físicas melhores, né? Certo, amor? É isso aí. Não adianta a gente forçar se a gente não tá bem, né, gente? Então, a gente tem que saber os nossos limites. Exatamente. Como é uma trilha muito puxada, bem exaustiva, muitos acabam até desistindo no meio do caminho, porque é muito cansativa, exige muito do corpo e da mente. E tem que pagar para fazer, né? Paga também, também não é tão cara, mas já que a gente vai pagar para fazer, é melhor fazer no momento que a gente está bem. Olhem só as construções dessa cidade que estão preservadas, patrimônio mundial aí da Unesco desde o ano de 1979. Realmente impressiona e, gente, olha só a quantidade de pessoas e turistas nessa cidade. Eu acho que é uma das cidades mais movimentadas que a gente já viu mais aqui. Turísticas que a gente passou. Da América Central, e se não, vou dizer, de todas as que a gente passou, é muita gente. E é uma cidade muito bonita também.
É uma cidade gostosa de passear, de caminhar, porque ela é plana. E, gente, é incrível. E você vê que a cidade ela tá toda adornada. Sim. Essas cores, esses banners, toda essa decoração roxa, amarela, é toda por causa da Semana Santa. As festividades. Todos os eventos das festividades da Semana Santa. E a Gia comentou a respeito do clima aí, né? A América Central, apesar de ser aí uma região extremamente quente, a cidade ela está em torno de 1.500 metros sobre o nível do mar. Então é um clima muito fresco, um ventinho gostoso. Apesar do sol, como vocês estão vendo aqui, está bastante sol. A gente tem um vento que nos refresca constantemente aqui e estamos dormindo muito bem no nosso motorhome, onde a gente está estacionado ali. Então é uma cidade encantadora e que nos dá vontade de ficar muitos dias por aqui, aproveitando esse clima de festa e também aproveitando esse clima que é muito mais gostoso do que a gente estava passando. Gente, eu acho que hoje é o dia das crianças nas procissões. Olha, só tem os pequeninos aqui, ó, todos vestidos aí com as roupas de procissão, com as suas homenagens aí, relativas à Semana Santa. Olha só, que bonitinhas as roupinhas deles. E aqui o interessante é que eles fecham as ruas do centro para que aconteça toda essa festa, né? Sim. Tem muita gente de todas as partes da Guatemala, muitos estrangeiros inclusive, porque Antigua é muito conhecida por causa da Semana Santa também. Sim. Por ser um dos lugares que tem uma festividade incrível durante essa Semana Santa. É um turismo religioso muito forte, Sim. católico aqui dessa cidade, né? Tem muitas igrejas também, além dessa catedral, tem muitas igrejas aqui em Antigua. A gente vai lá, inclusive, conhecer uma outra bem conhecida também, um estilo barroco. Olha, eu vi umas fotos, é fantástico. Pessoal, estamos aqui no Parque Central, que é o coração da cidade. Estamos chegando bem perto da igreja, que é a Catedral de San José, uma das igrejas mais importantes de Antigua. Olha essa arquitetura impressionante, o interior dela é lindo. Vamos lá conhecer? E agora estamos indo para uma outra parte, perto aqui do centro, do Parque Central mesmo. As ruas continuam assim, fechadas e com essa de pedras. Tem que até tomar cuidado, ou rua vir de chinelo, havaianas, mas não é indicado é vir de tênis, porque é difícil andar de havaiana aqui, né? Meus amigos, a gente já tinha dado umas voltas aqui pela cidade logo que a gente chegou, para dar uma conhecida, né? Comer alguma coisa, um restaurante, mas a gente andou com tênis aqui. Agora eu tô vendo que com chinelo é meio sofrido, dá umas escorregadas, fora que pode arrebentar a tira, né? De pisar em falso num desses buracos aqui e acabar estragando o único chinelo que eu tenho ainda. E para comprar uma havaiana fora do Brasil é super caro. Não, é barato, né? Mas é muito encantador essas ruazinhas, esse estilo ainda que é preservado, né? Dá esse ar de cidade colonial preservada, né? E eu acho bastante bonito esse estilo aqui, esses paralelepípedos. A gente viu no Brasil, lá em Paraty tem ruas assim. Tem vários lugares lá em Minas Gerais também, região ali da Estrada Real. Muitas cidades ainda preservam isso. E é muito bonito, é muito interessante.
Gostamos bastante desse estilo de cidade. Ó, e até as empresas que têm as suas fachadas, elas têm que se adequar à fachada, aos prédios aqui da cidade. Esse aqui, Starbucks, que tá numa casa, num edifício antigo, né? O McDonald's também. A gente passou em frente a ele também é nesse tipo de prédio, né? Estilo colonial. Gente, esse aqui é o Arco de Santa Catalina, que era um portal de um convento. Ele é do século 17 e é uma das estruturas mais famosas, mais conhecidas aqui de Antígua. O pessoal vem aqui para tirar foto, porque é muito bonita a visão. E aqui atrás, não sei se vocês conseguem ver, aqui atrás de mim, o vulcão de água. E aqui do lado do portal a gente também consegue ver essas ruínas aqui, que é do antigo convento. E a cidade é cheia de lojinhas, artesanato, muitos artesãos também na rua, vendendo, principalmente aqui nessa época que a gente está, que é época de festividades, com muitos turistas, né? E para os amantes de café, Antígua também é muito conhecida aí por produzir cafés de alta qualidade e que nas diversas cafeterias da cidade os amantes de café podem apreciar essa bebida tão mundialmente famosa aí que é o café. Nós somos apreciadores de café, mas nem tanto assim, não somos experts. Mas para quem gosta, aqui é um dos lugares que você tem que provar um café de alta qualidade. E aqui tem uma coisa que eu gosto muito também, além do café, amor. Sorvete. Chocolate. E chocolate. A gente, quando chegou aqui, passou, né, num lugar até que produzia chocolate, cacau, né? Tem um museu do chocolate aqui e tem várias outras lojas também que eles produzem o chocolate. Diretamente do cacau. É uma perdição pros gordinhos. Nem a polícia para pra gente atravessar. Mas é organizado. Eles vão indo, o trânsito não para e a gente vai atravessando. Pessoal, chegamos aqui nessa igreja linda, Iglesia de la Merced, que é o estilo barroco. Ela é bem famosa por essa fachada linda, amarela e suas esculturas de madeira. Gente, olha a riqueza de detalhes dessa igreja. É impressionante, né, amor? Realmente fantástico essa vista aqui com essas cores, esse amarelo vibrante, né? Realmente muito linda. Uma igreja bem diferente. Esse estilo realmente é fantástico, barroco, né? Nossa, eu acho lindo. Todas as igrejas de estilo barroco são incríveis, são lindas demais. Vamos ver as esculturas de madeira que tem lá dentro? Vamos lá ver, vamos lá dentro. Por fora não parecia tão grande, né? Parecia menor, né? Olha até, vai até o fundão lá, gente. E aqui em frente à igreja tem essa feirinha, bastante coisas, comidas típicas, frutas, tem artesanatos, tem bastante manga assim, ó, desse jeito, o suco. Aqui tem um lanchão bonito, olha aqui fazendo lanche. Pão bem grandão. É que a gente acabou de almoçar, né, gente? Senão a gente comia aqui. Mas, quem sabe a gente não vem dar uma volta pra comer. Olha que bonito. E aqui tem as tortilhas também. E agora vamos procurar um sorvetinho, que eu vou estar me pedindo um sorvete aqui, que tá com muito calor. Amigos, a cidade, ela é muito fácil você chegar praticamente a todos os pontos turísticos, você caminhando chega bem rápido. É só tomar cuidado mesmo com o chão de paralelepípedo para não escorregar e cair. E você consegue fazer muitas coisas aí. Uma tarde você consegue visitar bastante pontos turísticos da cidade. Mas agora a gente merece um sorvetinho, né, meus amigos? Interessante, porque a gente andou muito, tá sol. Tá sol, não está um calor absurdo, né? Igual aquele próximo do Caribe, ao nível do mar, aqui na América Central. Mas é um calorzinho. Mas é um calorzinho que merece um sorvete. 29 graus, né? E a gente achou aqui um centro têxtil tradicional. Vamos dar uma olhada lá dentro. Os bonequinhos, as carteiras, porta-moeda. Olha que bonito. Esse aqui é pra pôr no guardanapo, né?
Que bonitinho. Olha, se tivesse espaço no motorhome, que a gente não tem muito espaço na nossa casa, né, amor? Olha, a gente passou por muitos países aí e se todo lugar que a gente foi turístico trouxesse uma lembrancinha, a gente não estava dentro do motorhome. E viemos aqui no Dunkin' Donuts. A Gi ama esses donuts. E a gente pegou aqui uma caixa com 6. Tá na promoção hoje. Ah, os conos, o sorvete. Vou pegar aqui. Ó, já estamos aqui com os sorvetes. Eu peguei um grande. Esse grande é 7 quetzales. E esse pequeno que a Gi pediu é 5 quetzales. E ela tá ali escolhendo agora os sabores. É uma perdição esses donuts aqui. Meu Deus do céu, olha só. Uma coisa mais gostosa que a outra. Olha lá, tem mais lá no fundo, ó. Que beleza, meus amigos. E o total da conta foi 57 quetzales. Essa caixa aqui com 6 donuts clássicos. Esse cono gigante do Rodrigo. O meu menorzinho aqui, ó, filhinho. Bem menor. Muito bom. Vamos lá refrescar um pouquinho. Gente, eu tenho que falar. Olha a cara do Rodrigo comendo esse donuts. Gente, olha isso. Tá muito bom, amor? Esse é o bomba de chocolate. Cara de tristeza. E olha aqui os outros. Eu tinha falado pra ele comer só metade, me deixar a metade que eu peguei, tipo, sabor variado, né? Metade cada um, mas ele não resistiu. Ó. Deixei ele comer inteiro, porque ele gostou muito. Meus amigos, já voltamos aqui para o estacionamento onde estamos, aqui em Antigua. Estou fazendo um arroz aqui e vamos terminar a noite com os amigos, jantando com eles, compartilhando um pouco, jogando um papo fora, né? Que é bom demais conversar. Tô fazendo um arroz aqui, a Mara fez um franguinho lá e a gente vai compartilhar aí. E eu já coloquei minha blusa porque tá frio lá fora, hein, gente? Meus amigos, começando mais um dia aqui em Antigua e hoje é nosso dia de sair daqui. Já estamos arrumando toda a casa, colocando em modo carro, em modo de sair, de viajar. E eu também estou preparando o nosso almoço para a gente poder colocar a nossa panela elétrica, de arroz elétrica, para cozinhar uma carne aqui. Então enquanto a gente viaja, ela vai cozinhar nosso almoço. Eu já cortei a carne, vai ser carne de porco, coloquei aqui. E o Rô já ligou o carro, mas eu vou esperar daqui a pouquinho para poder colocar a panela para funcionar enquanto a gente estiver viajando, né, amor? É isso aí, meus amigos. Mais um dia aqui em Antigua, mas último dia, estamos saindo daqui. Vamos para outro lugar hoje, bem legal também, hein? Vamos com a gente aí, nos acompanhem. E a gente precisa agradecer muito aqui a Polícia de Turismo da Guatemala, aqui de Antigua, que nos ofereceu esse espaço aqui para ficar. Esse aqui é um estacionamento deles, que eles acolhem aqui os motorhomes, tem alemão, tem francês, já passaram outros franceses também, tem brasileiro, tem gente de todas as nacionalidades aqui, então conseguimos ficar aqui bem tranquilos, é um estacionamento gratuito, muito tranquilo mesmo. E a gente pode deixar o carro aqui passear com muita segurança também pela cidade de Antigua. Deixa o carro bem tranquilo, não fica pensando, né, que o carro tá sozinho, que tá num lugar inseguro, que tem coisas dentro. Então a gente pode aproveitar muito mesmo esses dias aqui em Antigua e a gente agradece aí a Polícia de Turismo. Bora, meus amigos! Graças! Até nosso próximo ponto de parada são 2 horas e 15, 82 km. Vamos andar pelas montanhas guatemaltecas.
amigos, tivemos que parar aqui na estrada. Já é a terceira vez que a gente para, porque o carro dos nossos amigos do Se Joga no Mundo, o motorhome deles, tá com algum problema que fica acelerando o carro e fica acelerando sozinho, aumentando a rotação, e ainda não descobrimos o que é, se é o piloto automático que tá ligando, acionando, o que é esse problema que tá fazendo o carro acelerar. Então já é a terceira vez que a gente para. O trajeto é curto, mas por essa preocupação, né, a gente tá bem devagar, parando todo momento, né? Tomara que eles consigam resolver e encontrar o problema, né? E aí, amor? Não, é que ele tinha um acesso aqui mais rápido, aí ele tava com dúvida de entrar aqui, tá vendo? 4 minutos mais rápido. Mas melhor a gente seguir pela ruta aqui, pela Pan-Americana, né? Pela Pan-Americana, que ela deve ser mais transitável, né? ela é uma volta maior, mas ela é quase o mesmo tempo, então ela é mais qualidade do que a outra, provavelmente, né? E o carro dele, como que tá? Ele disse que tá indo, mas ainda apresenta falhas às vezes. Tá. Quando chegar vai ter que ver. Pessoal, olha que caminho sinuoso, a gente pegou muitas curvas, um subidão com curvas. Chegamos a 2.630 de altitude. Eu nem gravei muito pra vocês porque, olha, eu fico enjoada quando é muita curva. E era muita curva mesmo, né, amor? Bastante, amigos, mas muito bonito, viu? Uma vista espetacular e a gente já viu uma prévia do lugar que a gente está indo. De cima nós vimos e é fantástico. E olha, agora pra gente chegar faltam 13 km, 28 minutos, que é bem devagarzinho. Nós estamos descendo tudo que a gente subiu, então tem que ser bem devagar também, porque para não perder os freios, né, gente? Já sabem, descer sempre engrenado. Meus amigos, estamos chegando aqui no nosso ponto que vamos dormir. Vamos tentar, né? Mas tem espaço, ó, pra parar o carro. Futebol, né? Vamos invadir o campo. Meu Deus. Não sei o que eles estão jogando, mas... Coitados. Vamos parar aqui. Vou tentar parar aqui. Chegamos aqui, esse nome de cidade é difícil, o nome da cidade aqui, mas a parte interessante não é a cidade, e sim o lago dessa cidade. Olha só que coisa espetacular, que lugar incrível que nós encontramos. Bem-vindos ao Lago Atitlán. Isso que vocês estão vendo aí é um vulcão, mais um vulcão aqui na América Central. E ali tem outro, meus amigos. É que aqui tem uma árvore atrapalhando, mas são dois, dá pra ver. Esse é um vulcão e logo atrás dele tem outro vulcão. Depois eu vou deixar o nome dos três aí na parte de baixo. Um eu sei que se chama Volcán Atitlán e os outros dois eu vou ficar devendo. Minha cabeça não é muito boa. Aparentemente tem um ferry que sai aqui, ó. Olha só, esse barco aí, ó, deve levar a gente pra lá. Porque
porque eu tô vendo que tem uma vila para aquele lado. Só que a gente ainda não sabe se vai conseguir fazer esse passeio. Vamos avaliar. Estacionamos aqui, é um campo de futebol. Marcelão, tudo bem aí? Beleza? Chegamos bem aqui. É um campo de futebol onde a gente conseguiu estacionar. Estão jogando uma bola aqui. Se o carro tomar bolada, a gente é o culpado. Mas deixa a molecada se divertir. A noite deve ficar mais tranquilo pra gente poder aproveitar o lugar com os amigos. E olha só que pôr do sol fantástico. O lago aqui à esquerda. Que incrível, que vista incrível, que privilégio a gente está tendo de estar num lugar assim. A carne de porco que eu tava fazendo no caminho tá pronta. Carne de porco com batata. Creio que é lombo essa carne que a gente comprou. Tô esquentando um pouquinho de feijão. Tem o arroz também. Tô esquentando pra gente almojantar.